que aos poucos conheceremos a verdade que rasga o véu, nos mostrando outra vida, cuja conquista se faz por nossas próprias mãos, acionadas pela vontade de Deus, a qual serve de canal amor de Jesus. Capítulo 14. Livro dos Espíritos, questão 728, destruição necessária. O que chamamos de destruição são processos que Deus usa sob a forma de progresso para tudo que existe. Nada no mundo se faz sem a permissão de Deus, e Ele somente permite o que é necessário para o progresso dos seres viventes. Se assim não fora, sendo o Senhor inteligência suprema, não iria Ele permitir que as coisas e os seres fossem destruídos. O que se vê com mais evidência são as matanças dos animais com o objetivo de alimentação das criaturas. Criam-se estes para matar e, se não fosse o comércio, o interesse se desfaria e atrasaria o progresso dos animais. Os homens servem de instrumento para esse comportamento, homens esses na escala mais baixa da evolução humana. Os espíritos de alta estrutura espiritual têm outras missões mais apuradas para cumprir. A vida não poderia colocar um santo como açougueiro, nem um místico chefiando um matadouro. Cada alma no lugar que lhe diz respeito. Se Deus é onisciente, quando Ele fez a humanidade, desde o seu princípio, já sabia de tudo o que deveria ocorrer na sua marcha evolutiva. Ele mesmo traçou todos esses pormenores de vida para as criaturas. O Senhor Todo-Poderoso não se arrepende de nada, nem fica triste com acontecimento algum, não chora, nem dá gargalhada. A sua serenidade em todos os acontecimentos é sua postura perene. Porque os seres vivos se destroem reciprocamente. Há uma finalidade, e quem sabe mais do que nós todos reunidos, é Deus, que nos criou para passarmos por esses caminhos. Tudo deve se transformar, as mudanças são constantes no palco da vida. O invólucro da alma é como que uma veste, que pode e deve ser usado para outras necessidades, além de ajudar a força divina que o comanda. As próprias guerras, Deus as permite entre os homens ignorantes, pois tem muitas finalidades entre as criaturas, mas o espírito continua vivo para a eternidade de Deus. Certas criaturas se assombram com os processos de destruição, as pestes, a fome, e as guerras, mas se esquecem que morrem muito mais seres humanos pelos vícios, que muitas vezes são mantidos sorrindo. Esse é o suicídio lento, porém, é usado para, igualmente, educar as almas e despertá-las para a vida maior. A humanidade, agora que já passou por diversas refregas pelos processos de reencarnações, precisa crer em Jesus para não errar o caminho para Deus. Respondeu-lhes Jesus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. João 6:29. Toda a perturbação, antes de Jesus, foi por falta de conhecimento espiritual sobre a vida. Agora, depois do Mestre, que já sabemos o que deveremos fazer, não temos desculpas. No entanto, mesmo assim a misericórdia foi tanta, que o Mestre prometeu que enviaria outro Consolador, para ficar nos ensinando eternamente, andando conosco para enriquecer a nossa consciência, e ele chegou para nós em forma de uma doutrina, trazendo conceitos que nos fazem lembrar a mesma doutrina de Jesus. A vida grosseira dos seres vivos só se justifica antes do despertamento espiritual, com o Cristo no coração. Tudo muda, tudo se transforma, tudo cresce. Pensemos bem, se Deus é justiça, como ele consentiria na morte em massa, como sucede aos animais que ele mesmo criou, para a satisfação e regalo dos homens, sem um objetivo maior para a vida que comanda a matéria. O Senhor está vendo tudo que se passa e somente deixa acontecer o que é necessário para a vida. Morrer é nascer para outra dimensão que é melhor do que a anterior, principalmente quando se morre para uma finalidade maior. Capítulo 15, Livro dos Espíritos, questão 729, Preservação e Conservação. Destruição,
palavra que imprime na mente certo terror, é apenas o nome de mutações necessárias para que a alma, ou o princípio inteligente, tenha capacidade de entrar em outra dimensão de vida. Não há perda de nada. As mudanças são necessárias para melhor andamento da vida, dentro da vida de Deus. A regeneração das almas é ponto de início para novos entendimentos, e em muitos casos, para essa devida regeneração é preciso uma dinamite em forma de dor, de mudanças de vestes, para o despertar do espírito. Podemos notar no presente, o quanto o ser humano mudou em relação à morte do corpo físico. Há algum tempo atrás, fazia-se um escândalo quando alguém morria. A mudança foi muito grande. Hoje, em quase todo o mundo, só se vêem as lágrimas e, por vezes, preces em favor do que partiu para o mundo espiritual. Destruição é sinônimo de renovação. No entanto, não queiramos destruir para apressar a renovação. Esse ato, não cabe ao dono do corpo fazê-lo, mas somente ao Deus, Criador e Senhor de todas as coisas. Em todos os reinos existe a destruição, imprimindo na vida uma renovação mais elevada. Cabe observar, igualmente, que somente a autodestruição não leva ao esclarecimento, porque a renovação pela morte pertence ao Deus, que deu a vida física e pode tirá-la quando lhe aprouver. É nesse sentido que o Senhor nos deu os meios de preservar a vida e métodos de conservação da saúde, para que as almas não possam sair do corpo antes do tempo. Podemos analisar quantas pessoas se entregam ao suicídio lento por meio dos vícios, que se dividem em inúmeras modalidades de desculpas que não convencem. Quem o faz, responde pelo seu desleixo moral. A fala do Mestre, que Marcos anotou, no capítulo 13, versículo 22, nos servirá para muitas instruções. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os falsos profetas se encontram em toda parte, e não somente nas religiões. Eles, para enganar, vêm em outras atividades, induzindo os homens a erros que não cabem na área do bom senso. Eles estão espalhados como escritores, como orientadores das massas, usando principalmente os instrumentos de comunicação em todas as suas divisões, e têm enganado muita gente, até mesmo os escolhidos, que já entendem a moral cristã. E quando algum livro espírita ou espiritualista fala mais acentuadamente sobre a educação dos pensamentos, é julgado por eles como fanatismo religioso. Estamos na época de destruição dos velhos hábitos, para criar novos métodos de vida. Repetimos quantas vezes forem necessárias, que respiramos o que pensamos, comemos as nossas próprias ideias, e mesmo vestimos os nossos atos da vida. Todas as mudanças internas modificam a vida externa. Essa é que é a boa destruição, que poderemos fazer em favor da humanidade. As grandes catástrofes, como as guerras fratricidas, ou a natureza dando sinais de revolta contra os homens, não é culpa somente de alguns seres humanos ou nações. Todos estão ligados ao karma coletivo, como devedores. Somente os que estão fora disso são aqueles que têm pensamentos puros. Capítulo 16, Livro dos Espíritos, questão 730, Instinto de conservação. O medo da morte, comum aos homens, é uma proteção para que eles não venham a sair da terra antes do tempo, onde alguns deles poderiam, com desespero, fugir ao instinto de conservação, acabando por se autodestruir. Esse procedimento pode lhes custar muito caro, em reparos dolorosos, tanto no mundo dos espíritos, quanto mesmo na volta à terra em novas vestes, com a marca que usaram para dela sair. A razão nos diz, quando a usamos com o coração em Cristo, que devemos sempre atender ao instinto dentro da ponderação que a moral evangélica nos traça. Também nós outros, espíritos já despidos da faixa carnal, temos esses impulsos de conservação em muitas áreas que devemos respeitar. Deus, pelo seu amor, vigia todos,
como se fora, por uma computação espiritual, no centro da própria vida. Além disso, os benfeitores espirituais que todos temos estão sempre presentes em nossos caminhos para nos inspirar no momento oportuno. O espírita, já conhecedor desta verdade, encontra mais facilidade neste setor de proteção. Assiste-nos o direito de avisar aos encarnados, pelos meios que dispomos, dos perigos em que podem cair, e ensinar-lhes os meios para não serem guiados por cegos, acabando caindo com eles nos mesmos abismos dos ignorantes. O homem deve procurar o prolongamento da sua vida pelos meios lícitos, que se encontram a seu alcance. Não devemos esquecer da força que tem a oração, a água fluidificada, o passe, o culto do evangelho no lar e as reuniões de estudos evangélicos. Tudo isso assegura mais harmonia na mente, e a mente harmonizada, consubstanciada em fé e em esperança, porta a alegria que leva ao amor. Lucas nos dá um bom aviso, no sentido de nos ajudar, quando relata, no capítulo 24, versículo 34, assim se referindo. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Depois de quase 2000 anos, o Senhor Jesus deve ressuscitar em cada coração, aparecendo particularmente às almas na sua maturidade, a interpretar o Evangelho para os que se encontram dispostos a recebê-lo, não mais como instinto de conservação, mas, como intuição divina, de forma que todos sejam conscientes da verdade que liberta. Quando fala a voz interna nas criaturas, desaparece a morte e surge a vida, em qualquer estágio de evolução da alma. Onde estiver, é necessário ao homem conservar a vida física, até mesmo se possível for, por alguns séculos, que eles podem ser pingos de luz para o seu caminho. A doutrina espírita é mesmo Jesus de novo na terra, para conversar com os homens e fazê-los mais felizes. Quem dá a vida é Deus, porém, o homem deve e pode conservá-la. Capítulo 17, Livro dos Espíritos, questão 731, Agentes de destruição. A destruição é necessária em todos os rumos da criação de Deus, pois ela é o cinetismo que flui do próprio amor, e mais tarde isso poderá ser compreendido com mais profundidade. Toda a verdade que desce das belezas imortais rente aos homens é relativa. No entanto, o progresso abre caminhos para que ela cresça, juntamente com o despertar das criaturas. Ao lado da destruição, Deus colocou o regulador cósmico, o instinto de conservação para manter o equilíbrio. Os agentes naturais de todas as transformações fazem com que tudo se eleve. Desde a matéria primitiva até os espíritos, mesmo os mais iluminados, tudo muda, tudo se transforma para melhor em todas as direções da vida. Pela análise que o raciocínio nos faculta a fazer, ela nos dá o benfeitor entendimento das mudanças, mesmo das próprias guerras e das convulsões da natureza. Lucas nos dá melhor entendimento sobre esses assuntos, no capítulo 24. Versículo 48, quando nos transmite as palavras do Mestre. Vós sois testemunhas dessas coisas. Todos nós somos testemunhas dessas coisas todos os dias, do valor das mudanças dentro e fora de nós. Imaginemos se tivéssemos uma existência de muitos séculos na Terra. Isso é que seria um verdadeiro inferno. A reencarnação é uma bênção de Deus e a própria matéria é ocupaz em se transformar, porque ela se eleva no calor da alma. Se vem a dor para impulsionar o espírito para a frente, despertando-o, vem o remédio em várias outras modalidades de tratamento para regular essa dor, de maneira a nos dar esperança e não sermos impedidos de todo no trabalho. Por enquanto, a humanidade precisa da destruição mais acentuada para crescer, e muitas vezes isso é um aguilhão que espanta os que não estão preparados. Em muitos casos, a natureza usa os próprios homens como instrumentos. Cabe a nós todos estudar e meditar, para melhor compreender a bondade de Deus e a sua sabedoria na direção do amor, aquele amor que se desprende de seu coração magnânimo e santo.
O que chamamos mal e bem são forças em diferentes rumos, todavia, nascidas com o mesmo objetivo. Não devemos jamais procurar o mal para nos aperfeiçoarmos, porque não sabemos como fazer. O que chamamos de mal é o agente educador que se transforma em peças de luz, como portador da verdadeira paz. O espírito, como bem sabemos, foi criado simples e ignorante, mas, com todos os valores a serem despertados no imo da alma, e esse trabalho depende muito de nós, na escala a que pertencemos. Convém a nós outros buscar, atendendo à fala de Jesus, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Essa é uma mensagem mística do Evangelho àqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ainda existem muitos ensinamentos em forma de parábolas, para que a luz chegue somente aos que estejam preparados para recebê-la. Os escolhidos para o banquete são os espíritos que atinjam a maturidade espiritual. Muitos pensam que são eleitos, por Deus gostar mais de uns que de outros. Como se enganam, essas criaturas! O Senhor ama a todos de igual forma. Cada criatura é que recebe esse amor de acordo com o grau que já atingiu. A destruição natural não significa um mal e, sim, na bênção do Criador, para a elevação das criaturas e das coisas. Capítulo 18, Livro dos Espíritos, questão 732, nos mundos superiores. As leis espirituais são idênticas em todos os mundos, no entanto, as suas expressões são modificáveis em todos eles, de acordo com a escala a que pertencem. Essa é a lei de justiça. Nos mundos inferiores, onde as provações comandam os destinos dos homens, como na terra, e as expiações agridem as almas para despertá-las, as leis acodem a essas necessidades, e a própria natureza cria destruições violentas, fazendo os espíritos entenderem que devem com urgência modificar suas intenções e avançar para a perfeição, que deve começar em um simples perdão, no amor que seja mais material e na caridade, ainda que esteja ligada ao interesse, porque é assim que começa o despertar das almas. Nos mundos superiores, os seus habitantes desconhecem a violência. Eles já se elevaram, de sorte a não precisarem mais das destruições que se operam na Terra. Cada mundo e humanidade recebe o que merece, na pauta das necessidades espirituais. Que necessidade teriam o exército ou a polícia, as armas caríssimas, que consomem grandes economias, para a defesa contra invasores, como ocorre na Terra, em um mundo em que somente o amor é a lei de todos? Muitas outras coisas que existem e que não precisamos mencionar são necessárias em mundos atrasados. O homem, em mundos elevados, não precisa matar para viver, nem roubar, por respeitar e saber que tudo pertence a todos. Enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem a mente e o coração dos espíritos encarnados, eles viverão em duros sofrimentos, porque buscam a paz e o conforto em lugares errados. Deus, pelo amor que sente pelos seus filhos, lhes enviou o seu Filho maior, para lhes ensinar a amar também, e essa escola de amor aberta por Jesus já tem 2000 anos. E o que aprendemos? Sentindo o Mestre que os corações iam permanecer endurecidos, prometeu que enviaria outro Consolador, para que ficasse eternamente com o seu rebanho, e cumpriu a promessa, surgindo no cenário do mundo a doutrina espírita, como sendo a volta da luz, para educar e instruir a todos. No entanto, as trevas ainda se encontram organizadas nos bastidores dos corações. Estamos cada vez mais próximos, encarnados e desencarnados, para lembrar a doutrina do Divino Amigo, inspirando a todos os de boa vontade para trabalharem não somente por fora, mas, mais acentuadamente por dentro do coração, para que possam descobrir Deus e Cristo na consciência, onde podem formar um mundo superior na intimidade do coração, porque somente aí encontrarão a felicidade. Devemos lembrar João, o evangelista, no capítulo 1, versículo 4, quando não se esquece de dizer uma grande verdade sobre o Cristo.
A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida estava no Cristo, e podemos encontrar o nosso próprio Cristo interno. Ele é a nossa luz, e, portanto, a nossa libertação espiritual. Quando o encontrarmos no coração, cessarão toda a violência e as bruscas destruições, porque teremos acordado para a realidade. Podemos viver, se acompanharmos o Mestre dos Mestres, em mundo superior, mesmo estando na Terra, pelas mudanças que operamos na cidade do coração. Capítulo 19, Livro dos Espíritos, questão 733, necessidade de destruição. Entre os homens da Terra há, por enquanto, necessidade de destruição violenta, porque eles ainda continuam com a dureza dos corações e, nessa situação, somente a destruição violenta pode acordá-los. Essa necessidade se enfraquece à medida que o espírito desperta para o amor. É nessa direção espiritual que o Mestre nos comanda a todos, nos educando e instruindo na suavidade do seu amor. Com o crescimento espiritual do homem, ele vai deixando de servir de instrumento para a violência, e as guerras fratricidas irão desaparecendo por não coadunar mais com os sentimentos espirituais das criaturas. A necessidade de matar desaparecerá à medida que o amor passar a comandar os pensamentos humanos. Como ele é uma lei divina, abre a visão das criaturas, ensinando-as a sentir Deus na consciência e Cristo no coração. Aos homens de hoje, dirigidos pelo raciocínio mal informado, Jesus torna a falar por Lucas, no capítulo 24, versículo 38. Mas, ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Não devemos deixar subir ao coração dúvidas da realidade espiritual de que somos filhos de Deus, e que estamos sob a proteção de Jesus, que a reencarnação é uma lei em todos os mundos e em todas as coisas, que a comunicação dos espíritos com os seres humanos constitui um fato, e que nascemos para a felicidade. Devemos crer nessas coisas, deixando a esperança crescer em nós todos porque, com Jesus à nossa frente, não perdemos o caminho para a libertação espiritual. Estamos nos aproximando do terceiro milênio, fechamento de ciclo evolutivo da humanidade, onde deveremos presenciar grandes acontecimentos e duras violências, onde a natureza mostrará sua revolta, pelo desrespeito a ela perpetrado pelos povos. Mas, como Deus é bondade, essa violência transformar-se-á em vida, de maneira a mostrar para todos os povos a sua luz imortal, a clarear as consciências, de modo a merecerem a terra da promissão visualizada por Moisés e sentida pela sua capacidade mediúnica. É o paraíso que deveremos encontrar, primeiramente dentro dos corações que compreenderam o valor da verdadeira fraternidade. A limpeza cósmica das vibrações inferiores será feita pelos engenheiros siderais no clima da confusão. Novas terras serão encontradas e novos céus serão vistos, onde a justiça e o amor passarão a ser a lei que comandará todos os corações, pela força do bem que domina as almas. Todos os sofrimentos serão esquecidos, e a humanidade deverá cantar o mesmo hino das esferas superiores, quando nasceu o Divino Salvador, no mesmo ritmo em que vive o universo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens de boa vontade. Alegria dos anjos tornar-se-á a canção de todas as criaturas por terem vencido o mal, vencendo a si mesmas. Capítulo 20, Livro dos Espíritos, questão 734, Direitos sobre os animais. O homem não tem direito ilimitado sobre os animais. Esse direito é regulado pelas suas necessidades de se alimentar, e os animais, com esse direito limitado, passam igualmente por processos de despertamento espiritual, pois para tanto foram criados. Matar por prazer, neste sacrifício dos seus companheiros inferiores, é falta grave, pela qual o homem deverá responder. Os animais, no seu estágio de evolução, servem para ajudar os homens naquilo que lhes compete, servir no trabalho,
na própria alimentação e em outros processos que ainda escapam aos sentidos dos seres humanos, cujos dons ainda dormem, de modo a não perceberem outras atividades de que são dotados todos os animais. Os que são contra a matança dos animais por necessidade de alimentação dos seres humanos, se esquecem de que eles, por vezes, matam mais que os próprios matadouros, porque os pensamentos inferiores se acoplam com os seus iguais nos ignorantes e daí saem muitos sacrifícios com a marca de quem ajudou pelas formas mentais. Pensar fora da harmonia natural é matar, é inspirar quem já se encontra nessa faixa de vida, para as devidas matanças. A destruição na Terra é necessária e se apresenta em forma de renovação e elevação da matéria. Se ainda temos sentimentos de ódio, estamos sufocando, e mesmo matando, quem vive. Se temos inveja, e ciúme, orgulho e egoísmo, encontramo-nos matando as ideias virtuosas. A matança dos animais somente está fora da lei, quando é praticada pelo prazer e destrói a vida dos animais sem objetivo algum. Se abusamos dos seres inferiores, isto não constitui direito, e passamos a dever a esses irmãos menores, onde se vê logo a resposta da natureza. Não podemos destruir nada, em reino algum, que não seja por necessidade. Não podemos brincar com a vida que Deus abençoou para viver. Verifiquemos já nascendo no mundo as leis de proteção aos animais. A razão nos mostra o tempo da pesca e da caça, estabelecido pelos homens, por inspiração superior, para que não venham a ficar sem esses parceiros inferiores, que não somente lhes fornecem alimentação, mas trabalham em outras faixas em favor da vida. Devemos trabalhar em favor desses pequeninos irmãos, somente usando-os, se não podemos viver sem o seu concurso, quando necessário. Vamos lembrar Mateus, no capítulo 25, versículo 40, quando nos transmite as palavras do Mestre. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fareis. Tudo o que fizerdes aos animais a que chamais inferiores para a sua paz, disse Jesus, a mim o fareis. Se não queremos violência, não violentemos. A lei registra tudo, estamos sendo vigiados em todo o percurso da vida. Não façamos aos outros o que não queremos que os outros nos façam. Eis a lei de justiça. Todos nós temos limites de ação, ultrapassá-los é comprometer a nossa paz. Capítulo 21, Livro dos Espíritos, questão 735, Destruição sem utilidade. Aquele que destrói sem utilidade está assumindo compromissos, de maneira a comprometer seu próprio futuro. A reencarnação ser-lhe-á instrumento que o fará sofrer as consequências do que fez de mal. Não obstante, a bondade de Deus é tão grande, que ainda assim provê suas necessidades nos caminhos que trilharam, dando-lhes forças para o resgate dos seus deslizes. Todas as destruições que ultrapassam os limites da lei são violação da natureza. Tudo foi posto no mundo de modo ao homem obedecer às regras, respeitando a harmonia. Os animais têm um objetivo em suas vidas, que não é somente alimentar os homens. Há outras funções que escapam aos sentidos humanos. E para que compreendamos melhor as leis de Deus, apeguemo-nos ao amor, o amor que podemos atingir de acordo com a nossa evolução, de maneira que a intuição nos ofereça o que deve ser feito, ajudando-nos a disciplinar os nossos impulsos inferiores. O homem moderno já saiu um pouco da animalidade e deve conhecer, pelo que já se tem falado e escrito dos ensinamentos de Jesus, muitos conceitos salvadores. O que está precisando é de mais boa vontade no clima da moral, e honestidade no modo de viver. Os animais somente destroem de acordo com as suas necessidades. No entanto, os homens destroem por prazer. Assim, estão destruindo seus próprios interesses e dificultando a sua ascensão espiritual. O que se passa no mundo, de pestes, guerras e fome em todas as direções do planeta,
são provenientes da desarmonia interna das criaturas. Enquanto prevalecer o ódio, o orgulho, o egoísmo, a prepotência, enfim, todo tipo de violência, as guerras, pestes e fome não desaparecerão. Mesmo que a ciência venha em socorro dos países que se encontram transbordantes de ouro, os sofrimentos se avolumam, pedindo ao Espírito aquela ciência divina que se chama amor, aquele amor que o Cristo viveu para ensinar na Terra. O que se vê no mundo atual são países fabricantes de guerras, a fim de se apossarem das fracas possibilidades dos países subdesenvolvidos. Eles não ajudam sem interesse, esse é o maior mal. Eles devem saber que tudo vem de Deus, que lhes deu e pode tirar-lhes a qualquer hora, como já tem feito com muitos outros que abusaram da sua bondade. E serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Lucas 14:14. Se somos todos filhos de Deus, com os mesmos direitos e deveres, qual a nossa posição de espírito e nação? Ajudar naquilo que estamos preparados e não utilizar o que temos para explorar, para massacrar as almas indefesas. Tudo o que fazemos de negativo é incentivo à destruição. Se alguém tem pensamentos de vingança, esses pensamentos se unem às ideias idênticas onde quer que seja, e avolumam o interesse de destruir-nos violentos. Quem pensou no mal, tem culpa nos acontecimentos de destruição. Se não queremos contribuir para o mal, esqueçamo-lo e façamos o bem, que somente o bem com Jesus Cristo salva e educa. Se abusamos das coisas que nos foram entregues pelo amor de Deus, teremos de prestar contas, porque existem dois tribunais sempre presentes em nossas vidas. O primeiro é o mais rigoroso, que se chama consciência, e o segundo são os feitos que nos acompanham onde estivermos, esperando para serem desfeitos pelas mudanças que devem ser operadas nas nossas vidas. A doutrina dos Espíritos significa uma bênção de Deus para todos nós, dos dois planos da vida. Ela nos capacita para evitarmos muitos dissabores e nos ajuda a nos livrarmos de muitos males. Abracemo-la com carinho e gratidão, fazendo chegar a outros corações essa mensagem de Jesus, pelos canais do exemplo. Esse é o nosso dever. Capítulo 22, Livro dos Espíritos, questão 736, Excesso de escrúpulo. O excesso de escrúpulos na matança de animais, como os judeus em relação aos porcos, ou os indianos em relação às vacas, nos leva a concluir que a humanidade precisa estudar todos os animais, de todas as espécies, procurar saber sua utilidade e onde eles foram chamados a servir, e ajudá-los, pois, sendo o homem o mais inteligente, por que destruir? Se ele destruir os reinos que o cercam, estará destruindo a si mesmo. Todos nós vivemos porque trocamos vida com todos os seres e todas as coisas. Cabe aos mais inteligentes fazer compreender aos ignorantes essa modalidade de vida e a necessidade de preservar a natureza, certo de que, se Deus fez todas as coisas, não iria errar fazendo coisas imprestáveis. Porque uma nação iria defender somente a si dos perigos, se ela, por lei natural, não pode viver sem as outras. O conjunto em harmonia é vida. Multiplicando esse conceito ao infinito, todos e tudo não podem viver sem Deus. Toda pessoa ou nação que alimenta o egoísmo se encontra em decadência. As religiões de todo o mundo, as filosofias e ciências, devem se unir em todos os sentidos para descobrir com mais profundidade o amor, a verdadeira religião, a verdadeira filosofia e a verdadeira ciência. Ninguém separa o que Deus ajuntou, e Deus nos criou para vivermos juntos, respirando o mesmo clima da fraternidade cósmica. Cada espírito representa um elo da grande corrente universal, como vivermos no egoísmo. Quantas religiões não sustentam que elas é que estão com o Cristo, e nenhuma outra mais, querendo a luz somente para si? Vamos ver o que Marcos escreve a respeito, no capítulo 13, versículo 21. Então,
Se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis. O Cristo, a luz, está em toda parte, por ser vida para todas as criaturas, e todos nós temos direito à vida. No entanto, respondemos pelos excessos gerados pela nossa invigilância. Os povos têm de fundir suas experiências para delas retirar somente o bem, e esse bem ser força poderosa de paz para todas as criaturas. Enquanto existir a separatividade entre as criaturas, enquanto existir a usura, o orgulho e o egoísmo, estará sempre presente o sofrimento. A dor tem a missão de acordar as almas para a verdade. Se os espíritos não se compreenderem, sofrerão sempre até acordar. A vida nos escreve sempre por todos os meios. A natureza é um livro aberto nos convidando à leitura. Entretanto, a nossa parte, ninguém a faz por nós. Quando conhecermos os nossos deveres ante a vida e cumpri-los, passaremos a ser felizes e a esperança de viver se acenderá em nossos corações, de maneira a nos mostrar a felicidade. O paraíso perdido se encontra dentro de nós. Isso consideramos perdido é porque ele existe. E devemos encontrá-lo, porque dentro dele se encontra Deus e Cristo a nos esperar, com a palma da vitória. Capítulo 22, Livro dos Espíritos, questão 737, Flagelos destruidores. Já falamos muitas vezes que a natureza responde, quando ferida pela ignorância humana ou por interesses pessoais. Deus fere a humanidade de vez em quando para despertá-la. A iluminação espiritual, em certa faixa evolutiva, requer a violência de que a história nos dá notícias. Podemos mencionar algumas, como Sodoma e Gomorra, Herculano e Pompeia, Nagasaki e Hiroshima, não falando do dilúvio parcial que houve há muitos milênios atrás. Muitas foram, ainda, as guerras, pestes e fome que abalaram a humanidade. São meios usados para acordar as almas que não desejam despertar para a luz de Deus. Pelo que notamos, por aí vem mais flagelos, pois os seres humanos não esquecem a cisalha entre as nações, que se estende cada vez mais por egoísmo e orgulho. São povos que deverão ser abalados por convulsões para sacudir seus alicerces, para fazê-los lembrar de Deus. A destruição é, pois, uma necessidade para melhorar moralmente a humanidade. Somente a dor, no estágio em que se encontram os povos, pode abrir os olhos de todas as criaturas da terra. Esses acontecimentos bruscos parecem calamidades e muitos perguntam por que Deus permite isso, mas se esquecem de que são os próprios homens que perdem esses acontecimentos pela sua conduta. As mentes vibram em faixas negativas, pedindo acontecimentos da mesma ordem. Não são as mãos humanas que estão fabricando bombas e enchendo paióis e mais paióis desses instrumentos de matanças. Muitos dizem que são poucos os que fazem parte dessa indústria da morte, que eles é que deveriam sofrer as consequências, e não toda a humanidade. Entretanto, falham no raciocínio, porque todos os pensamentos de vingança, de ódio, de orgulho, de brutalidade ou similar se acoplam aos pensamentos dos cientistas e guerreiros, dos mandatários dos países belicosos. Enfim, pela lei de sintonia, todos são culpados pelos acontecimentos que vêm por essas vias. Se Deus é justiça, ninguém recebe o que não merece. Se queremos fugir à ação da lei, procuremos educar os nossos pensamentos que, mesmo fazendo parte da humanidade, não sofreremos as correções que os foras da lei deverão sofrer. Se já acordamos, não precisaremos mais de quem nos desperte. Precisamos estudar, observando os frutos que resultam do que chamamos de flagelos. O barulho maior vem daqueles que perdem bens materiais nesses acontecimentos. Depois de todas as catástrofes, vem a bonança, e o progresso moral se evidencia em várias direções. Compete a todos os homens trabalhar no íntimo da alma, construindo o edifício moral, para que o amor cresça nos pontos sensíveis do espírito, ganhando alturas para sentir Deus.
Se fôssemos esperar as pedras onde elas se encontram, para as benfeitorias nas ruas e nas casas, ficaríamos sem esse conforto. Porém, usando a dinamite, pelos canais da inteligência, chega logo o progresso, de modo a favorecer as criaturas. Benditos sejam os flagelos que vêm de Deus. Eles têm algo de amor, trazendo paz ao coração e despertando as boas qualidades de todas as almas. Por isso, os hospitais, em muitos casos, ajudam mais as almas para o progresso, do que os discursos que mostram preceitos de todas as gamas, mas que quase sempre vêm pelos fios da teoria. A doutrina dos Espíritos, como sendo a volta de Jesus à Terra, nos mostra os meios de melhorar para diminuir os flagelos, aumentando o amor, fazendo crescer a concórdia e estendendo a fraternidade em todas as direções da vida. Os flagelos são esquemas de luz em benefício dos que dormem. Capítulo 24, Livro dos Espíritos, questão 738, Outros meios de impulsionar o progresso. A necessidade da destruição se evidencia porque a humanidade fecha os ouvidos aos avisos do Evangelho, e antes deste, dos avisos dos profetas. O ser humano somente acorda com violência, por ter dentro de si a violência. As convulsões operadas em toda a terra têm o objetivo de fazer os povos compreenderem a existência de Deus e das suas leis, da grandeza do amor e da necessidade do homem conhecer a si mesmo. Muitas vezes, ficamos preocupados, querendo que as destruições atinjam somente os ignorantes, os malvados, os causadores de guerra, mas não nos preocupamos em melhorar os pensamentos, no que se refere à pureza espiritual. Não fazemos o mal, mas pensamos no mal, e desta forma, ele se encontra no nosso caminho. Se passamos pela terra, vestindo um corpo físico, é porque temos dívidas no cartório onde há promissórias assinadas de muita gente que se encontra bem posta na terra, aparentemente iluminada, mas que ainda não as saldou. Os arquivos da vida não dão traça, não queimam e nunca são destruídos. Somente saldando o que se deve é que a dívida se faz esquecida pela consciência. Deus, pela sua bondade, nos mostra muitos meios de progresso, mas nós nos fazemos surdos e cegos. Eis porque ele usa correções drásticas para nos acordar e nos fazer compreender os nossos deveres ante a vida maior. Se algum justo perece nas catástrofes, sendo levado pelos flagelos, ele, no mundo espiritual, é compensado e também não sofre tanto como se pensa, porque é justo e nada teme. O que ele conquistou é seu patrimônio que o acompanha onde quer que seja. Os escandalosos, os revoltados, os que usaram para o mal as possibilidades que Deus lhes deu para fazerem o bem, a estes o mal, agora ou depois, aparecem seus caminhos. Isto não é justiça. A humanidade continua pedindo aos céus sinais para crer. Os sinais são dados todos os dias, de que existe Deus, que a vida continua e que a reencarnação é uma verdade, e que os que morreram continuam com seus afetos. Se a vida nos fala pelas expressões materiais e não acreditamos, como poderíamos crer se os espíritos benfeitores viessem a falar de coisas mais altas? Analisemos o que anotou João, no capítulo 3, versículo 12. Em se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais? Somente com a aquisição da maturidade poderemos saber de coisas mais profundas, no que se refere a muitas interrogações. A ciência mais atuante que existe no mundo é o amor. Devemos buscá-lo, pois ele nos dá a própria vida, nos ofertando os meios de convivermos melhor. A vida é linda na sua estrutura. Acompanhando a sua continuação, a carne é a simples veste, e o tempo em que o espírito a usa, em comparação com a eternidade, é simples segundo no relógio de Deus. O que chamamos de destruição, certamente que vem de Deus, não com o assombro que lhe emprestamos, mas com a serenidade que o Senhor é capaz de conduzir até a terra, para fazer dela um verdadeiro paraíso. Devemos suportar todos os flagelos com paciência,
ponderando sempre e aprendendo suas lições na profundidade que elas nos trazem. Capítulo 25, Livro dos Espíritos, questão 739, Utilidade dos flagelos. Ainda se tratando dos flagelos, é bom considerar que aparentemente são desastres, mas sua utilidade se estende em muitas direções. Entretanto, somente as gerações futuras poderão falar da sua utilidade. Todas as catástrofes, se bem estudadas, põem termo a certos desregramentos morais, abrindo novas perspectivas para as futuras gerações, alinhando caminhos onde verdadeiramente se justificam, sem que a consciência acuse nossos fatos. A natureza entra em violência quando os caminhos para a contínua verdade são deturpados. Convém saber que somente Deus comanda o universo. Ele sabe o que deve fazer e o faz com segurança, pois é criador de todas as coisas, como, e certamente, das leis que regulam todos os movimentos da vida. Os fenômenos da natureza mudam as condições de vida, e sempre para o melhor. O progresso nos faz crer nas mudanças constantemente, trazendo-nos a verdadeira paz espiritual. O mundo conheceu grandes vultos, que desceram à terra por ordem de Deus, sob o comando de Jesus Cristo, mas todos eles, inclusive Jesus, nos disse que tudo pertence a Deus e que somente Ele pode tudo. Observemos o que anotou João, no capítulo 5, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, mas, sim, a daquele que me enviou. Se o próprio Jesus nada pode fazer dele mesmo, quem o pode? Somente Deus tem todo o poder, e nada se faz sem ele na direção. Todos os acontecimentos se fazem pela sua vontade e para o bem, onde somente irradia o amor, que gera harmonia onde quer que seja. Todos somos dependentes do Senhor, e muitos, quando descobrem essa verdade, desejam ardentemente conhecer Deus na sua estrutura, perdendo muito tempo, porque conhecer o absoluto, conhecer Deus na sua profundidade, não nos é possível. Tudo mais se encontra na relatividade, vivendo nele sem o conhecer. Basta, por enquanto, repetirmos João. Deus é amor. E se ele é amor, nada sairá das suas mãos sem que leve o selo dessa virtude por excelência. Não julguemos o Senhor pelos simples acontecimentos na terra ou no cosmo, porque nada se destrói, mas muda de forma, obedecendo à luz e tornando-se mais luz. Se no pequenino planeta em que estamos existem convulsões que assombram, é bom que deixemos de conhecer os fenômenos que se passam fora dele. Quando se tiver olhos para ver e sentimentos para sentir, não mais se julgarão os acontecimentos que o Senhor ordena que se façam, porque a vida é movimento, e o movimento é vida que cresce com ele. Os fenômenos de desaparecimento de continentes inteiros, como já ocorreu no passado, na visão dos engenheiros siderais é como a mudança de uma célula na região em que ela serve, para que outra ocupe o seu lugar, mantendo-se a vida em perfeita harmonia. Esse fenômeno celular acontece a todas as horas, assim também na criação. Não percamos a paciência, continuemos estudando a vida, que encontraremos a paz dentro dela e, ainda mais, Deus e Cristo operando maravilhas para nossa felicidade. Capítulo 26, Livro dos Espíritos, questão 740, Pequenas lutas. Os flagelos comumente são provas morais, porque diante dessas provações as criaturas estendem as suas conquistas, de modo a conhecerem a si mesmas, bem como passam a reconhecer o poder de Deus. Os grandes acontecimentos na Terra são para despertar as almas aos conhecimentos das leis de Deus. No entanto, o que chamamos de flagelos morais e sociais são pequenas lutas, em si. Comparando com as lutas internas que devem ser travadas pelos homens, cada um com a sua guerra particular. Essas são as maiores e mais difíceis de serem vencidas. E a vitória é sobre si mesmo.
Uma catástrofe com pouco tempo passa, e somente fica registrada na história, mas, logo a mente substitui a forte lembrança dos seus efeitos. Porém, as convulsões internas são duradouras, batalhas estas que demoram para serem extirpadas do coração. As paixões inferiores levam séculos ou milênios para serem suportadas. Somente a borracha do tempo, com as mãos da boa vontade sem cessar, pode apagá-las da consciência. As lutas exteriores são pequenas, em relação às da intimidade. Os flagelos são provas morais e processos de despertamento das criaturas. Somente passando por esses testes, as almas se capacitam para novas subidas. Como exercitar a inteligência, se nada existe que possa irrompê-la? São as necessidades que a fazem progredir. Esses são os meios que Deus usa, para o bem da humanidade. Em todos os esforços para o bem, em todos os trabalhos empreendidos para a divulgação da luz, quando se começa a acendê-la dentro da alma, logo surgem em nossos caminhos os tropeços de toda a ordem, e os contraditores, como Barrabás, passam a se movimentar para esfriarem o aprendiz nos seus deveres para com Deus e a consciência. Mateus, no capítulo 27, versículo 26, assim nos fala pelo auxílio das letras evangélicas. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Não podemos esquecer de, ao aceitarmos Jesus, tomarmos a cruz e seguir o Mestre. Aparecerão os Pilatos em nossos caminhos trazendo-nos os açoites e as crucificações dia a dia, como testes, pelos quais ficará provado se verdadeiramente estamos preparados para sermos discípulos do Mestre. Ainda assim, são pequenas as lutas por fora, para que possamos nos preparar para as grandes lutas internas, combatendo os inimigos da cidade da alma que bem conhecemos, quais sejam o orgulho, o egoísmo, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, etc. Eles são inúmeros, e quando um desaparece, surge outro para tomar seu lugar. A luta é grandiosa e intensa. Foi para ajudar aos homens que Jesus, por amor, veio à Terra, deixando a sua herança para a humanidade, o Evangelho, fator de luz para a luz da alma. As letras da Boa Nova são pingos de luz do coração de Deus, seiva divina que alimenta e dá vida às criaturas. Quando acontece uma catástrofe muito grande na Terra, todas as nações se unem pela influência da fraternidade, e é nessa união que começa a surgir o amor de umas para com as outras, porque antes não existia essa união. Eis o porquê desses abalos que quando não surgem pelas mãos dos homens, a natureza faz aparecer. As nações foram divididas, não para aumentar e alimentar o egoísmo, mas, sim, para aperfeiçoar os conhecimentos de todas as ciências, trocando depois experiências umas com as outras. O comércio existe para mostrar aos homens o quanto vale a fraternidade. Não pensem os homens que eles fazem o que bem desejam, somente fazem a vontade de Deus, pelos caminhos que Ele mesmo sabe usar. As pequenas lutas têm a missão de lhes preparar para as grandes batalhas dentro de si mesmas. Capítulo 27, Livro dos Espíritos, questão 741. Em melhor entender. Há dois tipos de flagelos que assolam a humanidade. Os primeiros podem ser atenuados pela inteligência humana, desde que essa se preocupe com o bem-estar coletivo. Hoje em dia são evitados muitos flagelos, como as pestes e a fome, graças aos meios de comunicação, que ajudam em certo conforto, e mesmo um amparo nas necessidades. No entanto, existem os segundos, que são karmas coletivos da humanidade, ou mesmo de certos países. Esses, os homens devem melhor entender e suportar com paciência, pois são meios, digamos processos, de despertamento das almas em caminho para a luz. A inteligência do ser humano deve ser posta em atividade, porque ela nos foi dada para a nossa paz espiritual, abrindo assim caminho para a felicidade de todos os povos.
Os povos da terra estão à beira de uma provação coletiva, cabendo aos homens lembrar que podem usar de algum socorro na reforma dos costumes, mas, nos parece, as paixões nesta época são ativadas pelas trevas, fazendo os povos se esquecerem das suas obrigações espirituais. As convulsões geológicas têm uma missão, porque elas são guiadas por engenheiros siderais capazes de despertar os homens para sentimentos sublimados. Quando os homens não atendem ao chamado do amor, a dor aparece com toda a sua força. As convulsões exteriores aparecem no cenário do mundo, para corresponder às convulsões que existem dentro de cada um, movidas pelas paixões inferiores. Quando as do íntimo cessarem, as de fora desaparecerão. Vamos consultar Mateus, no capítulo 23, versículo 26, nesta referência divina, que podemos aplicar em todos os acontecimentos. Fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Vejamos como esta exortação coaduna com as ideias desta mensagem, por dentro estando harmonioso o ser humano, por fora acompanha a harmonia. E é o que ensina a doutrina dos espíritos. Podemos observar que a felicidade é interna, que o paraíso se encontra na intimidade do coração e não por fora. O exterior obedece ao interior, que comanda tudo no campo da vida. O íntimo é lugar ao santuário divino onde mora o próprio Deus em cada coração. É melhor entendermos essa verdade logo, livrando-nos dos sofrimentos que poderão advir, se nos entregarmos à ignorância. O homem pode ficar livre de muitos flagelos usando bem a inteligência, e o melhor meio de livrar-se deles, é na reforma íntima dos velhos costumes e vícios inadequados, para uma melhor estabilidade espiritual. Quem convive com o bem no coração, passa a sentir Deus e Cristo na sua vida. Os flagelos de caráter geral que estão marcados pela providência divina, devem ser tolerados e deles extraídas as lições de que são portadores. O homem harmonioso passa por todos eles com a mesma serenidade espiritual, sem revolta, sem desespero. Devemos confiar em Deus, pois tudo o que acontece tem uma razão de ser. Capítulo 28, Livro dos Espíritos, questão 742, Guerras. A fonte de onde emanam as ideias de guerras é a predominância da natureza animal sobre a espiritual. E a ignorância do ser humano, que ainda desconhece as leis do Criador. Os povos belicosos são os mais atrasados espiritualmente, eles desconhecem a fraternidade, que faz ligar todos os povos uns amparando os outros, pelos fios do amor, em nome da caridade. As guerras, porém, são como que operações de socorro em tumor maligno das sociedades. Somente por elas alguns povos acordam para a vida melhor. O mundo espiritual inferior junta-se aos homens para instigar essas ideias de ódio e de violência. Entretanto, Deus sempre acode aos que sofrem e dá assistência aos ignorantes. Por trás de todos os movimentos belicosos, os benfeitores espirituais estão agindo, mudando ideias e fazendo com que as nações em litígio aproveitem as lições pelo aguilhão da dor. É a lei do semelhante curando o semelhante. Observemos que as guerras são filhas do primitivismo. Os homens primitivos viviam em guerra constante com os outros. Com o perpassar do tempo, as guerras vão se espaçando cada vez mais, para depois desaparecem do planeta, onde a vida será somente de paz. Os homens são tão acostumados às guerras que criaram os ministérios da guerra ao invés de ministério da paz. Condicionaram-se em tais pensamentos inferiores e descondicionamento lhes custará muito caro. O homem, infelizmente, só conhece um direito, que sempre prevalece, o do mais forte em armas e dinheiro. Ele deixa de pensar na fortaleza da moral e no amor, e os mais fortes tomam as primeiras cadeiras nas decisões, quando as ações se reúnem para tal empreendimento. Os povos que dirigem os destinos do mundo, como eles alegam, gostam dos primeiros lugares, bem como de se exaltarem ante os pequeninos. Entre mentes, é bom que
Escutemos o Evangelho neste sentido, anotado por Mateus no capítulo 23, versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhando, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quantas nações no passado se exaltaram e hoje se encontram de cabeças baixas?